Olá, hoje vamos demonstrar novos recursos do gestor de relatórios. Então, de exemplo, vamos usar o receituário. Então, como exemplo, aqui temos um receituário com 4 medicamentos, 2 não controlados e 2 controlados. Hoje, gerando esse relatório, essa receita, temos esse formato. Então, temos agrupado os 2 medicamentos controlados numa primeira folha, onde tem mais informações, é uma receita mais completa. E numa receita mais simplificada, os medicamentos não controlados. Então, os medicamentos não controlados vão sair nesse formato e os controlados nesse formato. Uma vez que eu tenho só medicamentos normais, sairia uma folha só com todos os itens, ou mesmo se eu tivesse só controlado, sairiam só a receita controlada. Como eu tenho medicamentos dos 2 grupos, saem 2 folhas separadamente. Então, um item que nós temos discutido ultimamente é poder imprimir isoladamente um item somente dessa composição. Então, eu tenho 4 itens, 4 medicamentos. Se eu quisesse imprimir receita só apenas de um, por exemplo, ou apenas de 2, de 3 ou dos 4. Não necessariamente eu imprimiria tudo de uma vez. Então, para isso que a gente vai demonstrar nesse vídeo, esse recurso de poder criar esse filtro extra diretamente na base do cliente. Então, para isso, como nós vamos modificar a estrutura do relatório, então ele vai deixar de ser a estrutura padrão, vai ter uma estrutura própria no cliente. Nós temos que primeiro identificar qual que é o relatório que queremos alterar. Então, gerando ele aqui, logo aqui em cima no PDF, ele já exibe o código dele e o nome do relatório. Então, nós temos o S aqui, que é de padrão sim, e o código do relatório. Uma vez que eu gero um modelo próprio no cliente, esse nome irá iniciar com N de padrão não e o código sequencial de acordo com a base do cliente. Então é isso que vamos fazer agora. Vamos gerar um relatório na mesma estrutura, porém na base diretamente do cliente, para a gente poder modificar ele. Então, tendo o código dele, 738, filtrando, vou editar, vou em arquivo, salvar como, vou dar um novo nome, receituário novo, vou salvar. A partir de agora eu tenho outro relatório exatamente igual, porém esse relatório eu consigo modificar na estrutura do cliente. Pesquisando aqui por receita, qualquer uma parte do nome do relatório, eu vou ter aqui receituário novo, caso esse que a gente acabou de criar. Esse outro aqui é um antigo, eu vou excluir ele, vou ficar só com o novo. Vou definir ele como padrão. Então o que eu vou estar fazendo aqui? No momento que eu defino ele como padrão, o sistema entende que ele tem que rodar essa estrutura, esse relatório ao invés desse. Então, quando eu vir na tela de relatório, na tela do receituário, e mandar gerar a receita, ele não vai rodar mais aquele S738, ele vai rodar a estrutura nova que eu criei. Então, se eu vir aqui e editar, colocar um label qualquer, um texto qualquer, e pedir para gerar novamente, eu vou ter a alteração conforme eu realizei. Bom, feito isso, eu tenho a estrutura do relatório dobrada, ele já está sendo chamado no sistema, porém ainda
ele exibe exatamente a mesma estrutura de antes. Então vamos começar a alterar. Antes de mais nada, eu vou mostrar um recurso que vem sendo trabalhado, mas agora está sendo disponibilizado, que é esse protegido. Esse protegido, uma vez marcado, cada vez que eu gerar um relatório, esse relatório específico, que é ele que foi marcado como protegido, ele vai pedir uma senha, né? Essa senha, nesse momento ele já foi gerado, o PDF já foi gerado, então ele já foi gerado com essa senha. Essa senha que ele está sendo gerada é a senha do usuário, então digitando a minha senha aqui, é o momento que eu posso ver esse PDF. Então mesmo que eu baixe esse PDF, no HD, coloque ele no compartilhamento. No momento que eu abrir ele, ele vai ser um PDF com senha e eu só consigo abrir ele com a senha correta. Então, nesse caso, se eu digitar a senha errada, ele não abre. Se eu digitar a minha senha de usuário, eu vou ter acesso. Esse recurso é interessante naqueles casos onde nós temos relatórios muito específicos, com informações sigilosas, onde somente a pessoa, somente aquele usuário pode ter acesso àquela informação, àquele relatório, pode abrir aquele PDF. Então esse recurso é interessante principalmente nesses casos. Bom, continuando aqui, o que eu vou fazer agora? Tem esse recurso protegido, eu vou desmarcar ele. Então, automaticamente ele já vai gerar o relatório diretamente, sem pedir senha, né? Eu vou criar uma tela intermediária. Então, eu tenho essa composição de 4 itens para ser impresso no receituário. O que eu vou fazer? No momento que eu clicar nesse botão receituário, ele vai abrir uma tela intermediária de filtro, onde eu vou poder realizar um filtro extra antes de gerar o relatório. E esse relatório gerado, posteriormente, ele vai seguir esse filtro dessa tela. Então, vai me possibilitar filtrar quais medicamentos eu quero que saia no receituário. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar uma tela. Nesse ponto, se eu vir aqui no sistema e mandar gerar o relatório, ele já vai abrir a tela conforme criada aqui no gestor. Já de cara, nós temos uma opção interessante também, ainda continuando naquele do protegido, mesmo aquele item não estando marcado, eu tenho uma opção de senha aqui. E essa opção de senha também ela é interessante e funciona um pouco diferente do protegido. Além de proteger, ele permite eu colocar uma senha a gosto. Então, eu posso colocar 1, 2, 3 de senha, mandar gerar. Aqui no caso já não vai valer mais a minha senha de usuário, mas vai valer a senha que eu coloquei no momento. Então, esse recurso principalmente é interessante quando eu quero deixar um relatório confidencial, porém eu quero passar ele para algum outro usuário. Então, se eu gerar um relatório, mas onde a minha senha de usuário é a senha que garante a segurança desse arquivo, eu teria que passar a senha do meu usuário para essa outra pessoa, para esse outro usuário. Então, esse recurso vem para mim poder gerar uma outra senha aleatória e poder deixar o relatório confidencial e ao mesmo tempo compartilhar ele com outras pessoas. Então, por exemplo, se fosse um exame, um resultado de exame, eu poderia colocar uma senha, porém, se um médico X precisa ver, eu poderia transmitir esse arquivo ou colocar num local compartilhado, um driver, Google Driver, um HD compartilhado ou qualquer coisa assim, onde outras pessoas tivessem acesso, porém só ele que tem a senha conseguiria abrir esse laudo, né? Então eu já crio uma tela com um recurso bem interessante. Da mesma forma, eu posso movimentar a tela, aumentar ou diminuir, e aqui a tela segue a orientação desenhada aqui.
Bom, para realizar esse filtro dessa tela, onde nós temos que, ao abrir essa tela, listar os itens dos medicamentos aqui, para poder selecionar quais serão impressos ou não, eu vou usar um componente chamado seleção. Então, segurando, por exemplo, o Shift aqui, ele me dá a opção de aumentar e diminuir de forma visual. Também tem os recursos aqui na lateral que me permitem mudar o nome, colocar uma descrição, alinhar ele à esquerda, colocar qual alinhamento eu quero à esquerda, superior, largura, altura, seriam os tamanhos do componente, o valor padrão, onde eu quero que esse componente já saia com o valor marcado. No caso aqui eu tenho a opção de SQL, porque ele vai trazer dados do banco, a opção de colocar um campo-chave, qual campo que vai ser trabalhado via código, qual o campo que vai ser mostrado no componente. Nesse componente não é o caso, colunas, mas colunas principalmente é usado no rádio, onde eu posso colocar quantas colunas eu quero que sejam listadas. Ordem, que seria voltada à tabulação, qual que é a tabulação desse componente na tela, se ele é obrigatório ou não, então se eu sou obrigado a marcar valor nele ou não. E a dica, que é o hint, né? Que seria um comentário quando eu passo o mouse em cima do componente para ele mostrar uma dica, um comentário, alguma coisa. Bom, primeiramente eu vou alterar o nome dele aqui. Vou colocar seleção itens. Descrição aqui eu vou colocar selecione um medicamento. À esquerda aqui eu vou deixar o 30, superior 10, largura eu vou deixar 500, altura eu vou deixar 200. Valor padrão não vou preencher. O SQL aqui, vou colocar esse SQL que já está pronto. Vou inserindo então o código. A consulta SQL é uma consulta relativamente simples. Ela faz uma consulta diretamente na tabela, trazendo um código do medicamento consulta, realizando um computado para trazer a descrição desse medicamento. O que é importante ressaltar aqui é o filtro. Então temos aqui o filtro por entidade e o iLocal, no caso é a unidade. Para isso foi criado duas funções e essas funções o sistema consegue entender ela e preencher. Então o sistema vai preencher o código da entidade logada no momento e o código do local logado no momento. E a própria tela vai passar esse filtro v-attend consulta, que é o código da consulta. Bom, feito o SQL, nós vamos definir aqui qual campo vai ser trabalhado como chave, qual campo que será listado no componente. Vamos gravar. Vou colocar uma dica nele aqui. Ok. Quando eu clico no formulário, em qualquer lugar do formulário, eu acesso as propriedades do formulário. Então, se eu quiser tirar modificar o título, então, por exemplo, colocar a descrição dele, será impressa aqui em cima. Vou gravar. Deixar os relatórios anteriores aqui.
Fechando a tela, vou gerar, só clicar no botão receituário. Então a tela vem criada conforme a configuração. Relatório receituário no título, a descrição, o item, o componente preenchido com os itens receitados, todos eles já vêm marcados. Então, clicando no relatório, vou gerar a receita no formato que já estava, no formato padrão. Mesmo que eu venha aqui e desmarque todos os medicamentos, a receita ainda vai continuar sendo gerada da mesma forma que era antes, porque ainda não mexi na estrutura do relatório para seguir e obedecer esse filtro criado. O que eu fiz até agora foi criar uma tela intermediária de filtro que me possibilite filtrar e passar esse filtro para o relatório, mas o relatório ainda não reconhece esse filtro. Então, agora a gente vai trabalhar no relatório. Então, indo lá, vou editar a estrutura do relatório. Se eu clicar aqui em variáveis, eu já vou ver que a variável seleção itens já está criada aqui. Então, todos os componentes que eu crio na tela, automaticamente é criada uma variável dentro do relatório que é feita a ligação entre eles, né? Então, eu crio um componente e crio uma variável correspondente dentro do relatório. Então, por exemplo, se eu pegar um objeto aqui, um campo texto, e vincular a essa variável, vou colocar outra cor aqui, vou salvar. Então aqui, outro detalhe desse relatório, eu tenho a parte gráfica 2 e 1. Então nesse gráfico 2 eu trabalho a parte dos controlados. Então está desenhado o layout do medicamento, da receita dos controlados. No gráfico eu tenho o layout, o desenho da receita dos medicamentos não controlados. Então essa alteração que eu fiz vai permanecer somente no relatório dos medicamentos controlados. Gerando esse relatório, ele vai trazer o filtro que eu preenchi ali. Então, 3, 2, 1 e 4 são os códigos dos medicamentos selecionados. Então, se eu selecionar apenas um medicamento, ele vai trazer apenas o código desse medicamento. Então, o filtro está funcionando, ele está passando o valor do filtro, mas o relatório ainda não trabalha esse filtro. Isso que vamos fazer agora. Nesse caso, a consulta das receitas ela é feita em duas carries. Então, tem a carry para preencher a parte dos controlados e a carry para preencher os medicamentos não controlados. Dentro deles, aqui em string, eu tenho o código gerado, né, o SQL utilizado para trazer os dados. Como eu vou adicionar um filtro a mais, isso terá que ser feito via código, né? Eu vou ter que tirar esse order by, porque no momento que eu concatenar outro filtro, o order by tem que vir por último e não concatenar um filtro depois do order by. Então, por uma questão de estrutura de SQL, eu vou remover o order by daqui e vou deixar aqui por enquanto. Bom, aqui eu vou aproveitar essa colinha aqui. Vou adicionar o order by no final dela aqui. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo lá, para minha carry dados, na propriedade SQL. Então, ó, eu tenho a carry dados, tenho a propriedade SQL, que é onde está a minha consulta. Estou pedindo para adicionar uma linha, ou seja, eu vou pegar o que já existe e adicionar um item a mais, uma linha a mais, uma string a mais, né, um texto a mais.
Então aqui, o que eu vou adicionar? O filtro que me interessa. No caso, vou adicionar um end. Eu já tenho uma condição where lá em cima. End em medicamento consulta. Comparação será feita através do in, então vou passar uma string separada por vírgula com vários itens que me interessam no filtro. Aqui no caso eu vou passar a variável que eu criei, né, referente ao componente. Vou fechar minha condição do in e vou deixar seguir o order by. Bom, nesse ponto eu fiz a alteração somente da receita dos medicamentos não controlados. Eu tenho que executar a mesma tarefa, adicionar uma linha semelhante, porém para consulta dos medicamentos controlados. Então vamos fazer isso. Vou entrar aqui na propriedade string, vou remover o order by para poder concatenar, juntar, né, o filtro dos códigos dos medicamentos que me interessam ser listados. Vou dobrar essa linha. Vou alterar aqui o order by para seguir o order by que já existia na consulta. Porém, aqui, ó, na carry, eu vou modificar ela para ser a carry dos controlados. Ok? Então, novamente, pegando a carry controlados, na propriedade SQL, estou adicionando uma linha. A condição será somada end e medicamento consulta in, a variável que tiver preenchida, fechando a condição do in, vai vir um order by para deixar ordenado o resultado da consulta. Salvando isso, vamos testar. Deixar somente um medicamento selecionado. Olha lá. O medicamento apenas listado. Então, com isso, eu consigo selecionar dentro da minha grade quais itens eu quero que seja impresso no meu relatório. Então, se eu selecionar um medicamento normal e um medicamento controlado, ele vai sair naturalmente em duas folhas, porque ainda segue o agrupamento, onde todos os medicamentos controlados saem numa receita e os medicamentos não controlados em outra receita. Então, mesmo assim, saiu lá um medicamento e um medicamento controlado, selecionado. Se eu selecionar somente os medicamentos não controlados, vai sair apenas uma folha com 2 medicamentos, seguindo, obedecendo o agrupamento. Porém, aqui, ó, eu não selecionar nenhum medicamento, ele gerou um erro. Por quê? O filtro, ele espera um resultado. Eu tenho que imprimir alguma coisa, né? Ele espera algum filtro preenchido, pelo menos um medicamento. Para resolver isso, eu posso vir aqui no meu componente e marcar que ele é obrigatório. Ou seja, nesse momento, eu estou dizendo para minha tela que ao menos um item desse tem que ser preenchido. Então, se eu desmarcar todos, ele vai me informar e obrigar a selecionar pelo menos um item. Selecionei, ele vai gerar. Eu quero imprimir todos. Consigo também, normalmente, gerando o mesmo formato que eu tinha anterior. Esse item aqui é o item que eu tinha colocado, eu vou remover ele. Salvando. Eu passo a ter, então, um relatório de receita, possibilitando o filtro de acordo com o que eu acho necessário, que o cliente acha necessário filtrar. Poderia ter outros itens, mas esse é um exemplo de como você pode utilizar esse recurso novo no sistema. Muito obrigado.